Fala pessoal, eu sou Éder Pessoa, a gente está aqui no tradicional, na Cafeteria Regina. Estou aqui com o Reginaldo, primeira vez na verdade que a gente se vê pessoalmente, né, depois das entrevistas. E Reginaldo, comenta um pouco aí com a gente, quais são os planos de hoje? Então, né, obrigado pelo convite mais uma vez, finalmente nos conhecemos pessoalmente. A gente vai fazer um passeio aí pelos lugares onde foram cinemas no passado. Acho que até para fazer um registro, essa questão do registro histórico mesmo, porque no final das contas essa questão cultural de Campinas, assim, é meio perdida, assim, né? Não tem muito, a gente até estava comentando em off que poderiam ter algum tipo de marcação, placas, alguma coisa assim, para mostrar como era antigamente, ou alguma coisa desse tipo, e não existe. Então acho que esse registro também é importante, né? Vamos deixar esse registro histórico aí no YouTube sobre a história de Campinas. Fica aí, vem com a gente. Bom, gente, a gente chegou aqui no nossa primeira parada, né, Regi? Porque aqui era o Teatro Municipal, na verdade, inaugurou em 1850, né, cara? Quanto tempo isso, né? Muito tempo. Como Teatro São Carlos, né? E aí ficou durante algumas décadas e em 1895 mudou o nome para Teatro Municipal de Campinas, né? Então, onde são esses pilares aí, né? Aí tá dando para ver os pilares. Era onde eles acharam, numa reforma que fizeram aqui no centro, acharam os vestígios da construção, né, da fundação, né, e aí ali que estavam os pilares. Então o teatro era ali. Antigamente o pessoal aqui vinha de carroça, cara. Não tinha nem bonde, nada. Na época que inaugurou era carroça, e depois vieram os paralelepípedos, e só muito depois veio o asfalto, né. Sim. E foi demolido em 1065. A demolição, né? Isso. E aí em 2004 que descobriram as ruínas. E o mais importante, né? Aqui foi feita a primeira exibição de cinema da cidade. É por isso que a gente começou aqui também, em 1898. Na verdade, um ano depois que o cinematógrafo dos irmãos Lumière chegou no Brasil. Porque ele chegou no Brasil e foi excursionar, né? Para todo mundo ver as primeiras curtas dos irmãos Lumière numa projeção, né? E aconteceu aqui no teatro. Aqui, até onde a gente sabe, nunca foi uma sala de cinema, mas recebeu essa primeira exibição, inclusive com sessão esgotada. É interessante lembrar isso, né? Na época que isso aqui, estou falando de 1850, tem um censo de 4 anos depois, que aqui Campinas tinha 14 mil pessoas. Dessas 14 mil pessoas, habitantes, né, 8 mil eram escravos. Olha que absurdo, né? Caramba. Eles eram maioria, né, cara? Eu acho um absurdo que, como a revolução não aconteceu antes, né? Exato. Eles eram maioria. Mas assim, então assim, 7 mil pessoas moravam na cidade de Campinas na época da inauguração do teatro. E lá cabia tinha 250 assentos, mais os camarotes, né? Claro, para os nobres, né? Com certeza. Mas esse era o panorama da região aqui, e hoje, quando estreou, né, inaugurou o teatro. E hoje a gente para analisar Campinas, mais de 1 milhão de habitantes, né? Muita coisa. Então, e aí a gente está aqui onde era o antigo Teatro Municipal, e infelizmente a gente pôde constatar, ou pelo menos está muito escondido e a gente não viu, mas que não tem uma placa para mostrar, na verdade, algum tipo de data, alguma coisa assim, do que foi esse espaço aqui, né, Regi? O que esses pilares? O que exatamente. E aí, como a gente estava comentando no início do vídeo, essa questão que é um esquecimento cultural, no final das contas, de Campinas, porque, assim, podia ter uma placa aqui próximo, onde tem essa grade aqui, explicando, e assim, a pessoa que está passando aqui à frente entender o que é, né? Porque é extremamente importante esse monumento, né? Quem não sabe que isso aqui são pilares em homenagem a um teatro, vai achar os pilares aí e falar assim, bom, sei lá, aí foi alguma coisa e largaram aí. Exatamente. E assim, transformaram num meio que banheiro central público, né? Tudo bem, tem que ter banheiro público, né? Lógico, mas eu acho que dentro do lugar que eles fizeram para fazer marcar como histórico o Teatro Municipal de Campinas, fica meio estranho. Não só em Campinas, em várias cidades do Brasil, a falta de respeito com a cultura, cuidado da memória brasileira, né? Exatamente. Mas vamos agora então para o nosso segundo ponto, que era um cinema de rua aqui de Campinas. Bom, pessoal, esse daqui atrás, aqui, ó, antigo cinema de rua, o Cine Rink,
Por que Cine Rink, né? Era o antigo rink de patinação, cara. Olha que doideira. Deixa eu pegar minha anotação aqui, Mas assim, é muito doido porque numa Campinas muito menor 1878 existia um rink de patinação e aí depois, anos depois, ele se transformou no cinema, né? E aí talvez esse seja um ponto mais importante. 1901, né? Então 1878, aí foram uns 20 anos ali que era rink de patinação, também recebia alguns outros eventos. Mas em 1901, lembrando, né, a primeira exibição de cinema lá em 1898, 3 anos depois começaram a chegar os filmes, né? E aí era exibido aqui no rink, já pegou um dos primeiros cinemas mesmo do centro de Campinas. Depois, né, 50 anos depois, conta aí pro pessoal, né, a tragédia. E ele era mais ou menos 1.200 pessoas, né, que exatamente, isso. Comportava, né, o Cine Rink. E depois aconteceu essa tragédia, 50 anos depois, mais ou menos. Em 1951. 1951 aconteceu uma tragédia, o desabamento, na verdade, do teto, que no final das contas acabou matando 25 pessoas e ferindo muitas outras. Então é um marco aqui de Campinas. Porque se a gente pensar, né, feriu 25, matou 25 pessoas na hora, sim, mais 15 morreram devido aos ferimentos. A sessão estava lotada com 1.200 pessoas, né? E 400 ficaram feridas. Então, sim, assim, foi uma tragédia assim, que marcou a cidade e marcou o centro da cidade com relação ao cinema. Porque quando aconteceu essa tragédia, todos os cinemas fecharam para fazer uma averiguação de como estava o estado dos cinemas. Muitos que não reabriram, não conseguiram autorização para reabrir. Então, assim, é de fato um marco na cidade, porque afetou aí muita gente, muitas famílias que estavam assistindo aqui aos filmes. Eu vou deixar até o nome dos filmes aqui que estavam sendo exibidos no dia. E é isso, foi uma baita tragédia. Eu acho que foi a maior tragédia cultural da história da cidade de Campinas. Até hoje é lembrado, né? Exatamente. Então, bom, agora a gente parou aqui onde era o Cine Biju. Ele foi inaugurado em 1909 e foi o primeiro a ser exclusivamente cinema, né, que exibia apenas filmes. E, por exemplo, porque o rink tinha rink de patinação também, não, o Cine Biju era exclusivamente cinema, né? Isso, exatamente. A gente está aqui na Barão de Jaguara, né, atrás de mim, que é a antiga Rua da Direita na época, e assim, era um cinema que especula-se que era frequentado mais pelas mulheres. Inclusive, a regente da orquestra era mulher e a orquestra era composta só de mulheres, né, instrumentistas. Por quê? Naquela época, né, eram filmes mudos, então para a sessão não ficar muda, tinha a orquestra que fazia a sonorização da exibição. Vou falar para você, hein, um filme que tenha uma orquestra ao vivo assim, tudo bem, hoje até tem uma outra exibição assim, mas deve ser impressionante. Naquela época, né? Naquela época ainda. Só quem viveu, né? É verdade. E não está mais entre nós, né? Mais uma parada. Esse daqui era o Cine Recreio, que foi inaugurado em 1909 e logo o teto já desabou. Só que por sorte não tinha ninguém, estava fechado, então não teve feridos, enfim, feridos fatais e etc, né, Regi? Exatamente. É incrível que a gente está aqui na Doutor Quirino com a Conceição, a uma quadra de onde era o rink, né? Era um polo mesmo de cinema aqui naquele começo de século, né? E aí inaugurou, desabou aqui, ele mudou uma quadra abaixo, lá na Galeria dos Arcos, e assim aqui depois inaugurou outro cinema, que foi o Cine Radium. A gente não tem datas, não encontrou datas quando eles fecharam, né? É isso aí, então a gente vai pro próximo. Bom, gente, a gente está em frente aqui onde era o antigo Cine Coliseu. Ele foi inaugurado em 1905, só que o nome na verdade era Pavilhão Coliseu Taurino, e era uma casa não de cinema, né? Uma casa de diversões, na verdade. Isso. E aí em 1916, aí sim ele se transformou no Cine Coliseu e eram para 2.000 pessoas, né? Um cinema para 2.000 pessoas. Isso hoje, a gente viu vários outros também com 1.000 e tal. Impensável hoje, né? É incrível como eles tinham meio que, olha, vamos fazer até 2.000, que comporta, né? Inclusive é difícil encontrar até com mais de 2.000, mas todos ali em 1.600, 1.400, 2.000, né? E assim, aqui ele funcionou até 44, fechou até antes da revisão que foi feita nos cinemas devido à tragédia do rink, né?
E aí 2 anos depois ele foi demolido, né? E aí começou o embrião da construção do Cultura Artística, né? O famoso Cultura Artística, que ficou aí até recentemente. Ele foi abandonado não faz muito tempo, né? Até meados de 2000 ali ele funcionou. Foi UPA, ficou como UPA aqui da prefeitura. A prefeitura adquiriu o prédio há um tempo atrás, ficou abandonado há muito tempo. Diz, né, que foi feita uma revitalização, virou um centro de lazer esporte, mais esporte, né? Só que hoje a gente não encontrou muita movimentação aqui em 2025, final de 2025, né? Para saber se realmente está ativo. A gente conversou com uma senhora, né? A gente fala, a dona Renata, né? Que tem um sebo ao lado do local, né? De Cultura Artística. Ela falou assim: olha, eu pratico ali uma atividade física ali e tal, mas não tem muita gente mesmo e tal. Então tá iniciando, reabriu agora em outubro. Mas é isso, né? O antigo Cine Coliseu, que era ao lado de onde era o Bar Coliseu, que hoje tem um restaurante Coliseu lá pra cima, né? Em frente ao Marco Zero da cidade de Campinas, que é em homenagem ao Bar Coliseu, que era aqui nessa esquina dos 90. Então é isso, rapaziada. Mais um ponto aí que a gente deu esse check aqui na nossa lista de antigos cinemas de Rua de Campinas. Gente, agora a gente está aqui onde foi o Cine São Carlos. Foi inaugurado em 1925 e ele fechou por conta, como a gente já comentou, né? Toda a tragédia do Rink, e aí fecharam vários cinemas. E o Cine São Carlos foi um desses que fecharam por conta dessa tragédia, né, Regi? Inclusive o São Carlos, ele recebeu o nome em homenagem ao Teatro São Carlos, que mudou o nome, ele ficou décadas como Teatro São Carlos. Aí no final do século XIX ele mudou para o Teatro Municipal de Campinas, e aqui abriu como São Carlos em homenagem, talvez para pegar também o marketing, né? Quem sabe, né? Naquela época, já pensando nisso. Aqui era frequentado pela alta sociedade. A gente está no Beco do Rodoalho, né? O Beco do Rodoalho aqui, com a Berrimbach, né? Sim. E ele nunca mais abriu, né? Depois que fechou, ele continuou fechado. E o pessoal mais boêmio também, né? Frequentava aqui e tal. E aí depois que fechou, é isso, né? E a gente... Esse aqui atrás, ó, era o Cine República. Ele foi inaugurado em 1926 para 2.000 pessoas. E já aconteceu uma tragédia, né? Uma tragédia menor, né? Mas ele incendiou, né? Pegou fogo em 1944. Era um cinema que estava nessa o pessoal talvez não lembre, né? A gente está em frente à catedral aqui da cidade, né? Então, ali, ó, do lado da catedral, então era um ponto nobre aqui, né? E ele funcionou até 44 e não reabriu, né? Sim. É uma pena, e assim, talvez tenha sido o primeiro, como você falou, o primeiro incidente grande relacionado à questão cultural aqui em Campinas, né? De cinemas aqui em Campinas. E serviu de alerta, né? Serviu de alerta. Porque precisou acontecer a tragédia para eles pararem em todos os cinemas e ver. Porque assim, esses cinemas foram, muitos deles construídos ao longo de tempos, mas não com aquele cuidado que deveria, né? E por isso aconteceu todas essas tragédias, né? Enfim. Exatamente. Mas isso aí, fica o registro aí. Bom, gente, agora a gente está aqui em frente ao antigo Cine Voga. Esse é um cinema que foi inaugurado em 1941 e tinha 1.200 lugares, né? Outro cinema muito grande. Ele inaugurou 10 anos antes da tragédia. Sim. Aconteceu a tragédia, fecharam todos para averiguação. Ele foi não o único cinema, mas dos que a gente visitou, dos grandes cinemas, ele foi o único que passou na vistoria e continuou aberto durante 3 anos ali, meio que reinando, porque só em 1955, né, a tragédia foi em 55 inaugurou o Cine Ouro Verde, já consolidado ali, toda a segurança que precisava ter. Inclusive, ficaram anos sem ter, ou nem ter registro de tragédias depois desse período, né? Sim. Tanto foi o tamanho do trauma que ficou na cidade, né? É interessante, né? Que aqui a gente está numa esquina, né? Ao lado de onde foi o Coliseu. Aí na outra esquina era o Voga, o Cine Coliseu, né? Que está ali do lado que a gente falou do Coliseu. Ao lado tinha o Bar Coliseu. E ali onde está atrás da gente aqui, né? Onde era o Cine Voga, ao lado tinha uma lanchonete. Que 1 ano depois da inauguração do Cine Voga, ele virou Bar Voga, né?
Alguns anos depois virou Pastelaria do Voga, a gente vai lá visitar, ver se a gente também come um pastelzinho lá, né? Tem clássico da cidade, exatamente, clássico da cidade. Só que aí mudou, né? O Voga mudou para Cine Jequitibá ali em 1963. Esse foi um cinema que eu frequentei. Legal. Já pegou, aí eu peguei várias sessões de cinema aqui. Inclusive a minha primeira sessão de cinema foi aqui. Eu vim assistir o Casamento dos Trapalhões no final dos anos 80, né? Já eu estava ali na pré-adolescência ali, né? E aí ali funcionou no final já como filmes eróticos, né? Como a maioria dos cinemas aconteceu, até mais ou menos ali 2004, né? E aí depois virou igreja. O antigo Cine Voga e o Voga, a pastelaria lá. Esse aqui atrás da gente foi o antigo Cine Carlos Gomes. Ele foi inaugurado em 1947, com mais ou menos 1.800 lugares, né, Regi? Isso. Aqui é clássico, né? Estamos na Avenida Campos Salles, né? E aí ele funcionou, era um dos cinemas que ficaram em funcionamento depois do desastre do Ring, né? Passou por uma vistoria, tá tudo ok, continua funcionando assim como o Cine Jequitibá. Eram os dois grandes cinemas da cidade, funcionou até ali meados dos anos 90, né? Até que virou a Igreja Universal e onde está até hoje. Como, inclusive, quem visita lá dentro enxerga muito do cinema ali dentro, né? As poltronas, e é mais um marco histórico aí da cidade. Um pouco tá bem cuidado, né? A igreja cuida muito bem dele ali, mas fica a saudade do tempo que a gente acompanhava os cinemas de rua, né? É isso. Esse aqui atrás de mim era o Cine Ouro Verde, né? Esse pedaço aqui. E o Regi tem uma memória muito vívida, né, Regi? Eu cheguei a frequentar, né, o Cine Ouro Verde, porque ele inaugurou em 1955. Inclusive, é legal fazer esse link, né? Que o Cine Rink desabou, né, em 51. Todas as salas fecharam do centro da cidade para averiguação. Só um cinema ficou aberto. E aqui inaugurou em 55, então já um cinema preparado, né? Sim. E para atender, eram quase 2.000 lugares aqui. E ela se estendia, aqui a gente está, inclusive é o Shopping Conceição, né? Porque assim, foi Cine Ouro Verde, aí na metade dos anos 90 ele foi demolido para virar o Shopping Ouro Verde. Inclusive frequentei muito para almoçar e assistir sala, porque dentro do Shopping Ouro Verde abriram duas salas, que eram salas Ouro Verde, né? Assisti Titanic aqui. Na verdade, a Titanic eu assisti aqui sentado no corredor, não tinha mais vaga. Caramba. Liberaram a entrada e eu sentei no corredor. Hoje isso não jamais, né? Somente nos anos 90, né? E aí, com o tempo, mudou o nome, reformaram toda a fachada, virou Shopping Jaraguá. E a gente acabou de descobrir, deve ser muito recente, que agora é Shopping Conceição, em homenagem à Rua Conceição. Homenagem bonita, né? Porque é aqui o polo dos cinemas, nessa rua. A gente vem descendo e aqui é o polo dos cinemas, né? E só comentando também que o Cine Rink é logo aqui acima, né? É isso, a gente vai vendo essa questão da evolução mesmo, né? Como você comentou, Ouro Verde, Araguá, agora Conceição, que a gente acabou de descobrir. Porque se você descer, né, a gente estava lá no Teatro Municipal, né, que nas costas da Catedral, você continua descendo na lateral da Catedral e cai na Conceição. Aí você vem descendo na Conceição e os cinemas são todos ali nas esquinas, né? Então era realmente a rua dos cinemas aqui naquela metade da década. Exatamente. Aqui a gente está no antigo Cine Brasília, que depois virou o Cine Bristol. Ele foi inaugurado em 1961 e aqui é uma avenida, a Regente Feijó, é uma rua com vários cinemas, né? Assim, se a gente pensar, né? A gente passou lá em cima pelo Windsor, né? Que inaugurou ali nos anos 60 e meio que virou uma rua, né? A Regente Feijó com os cinemas. Vocês viram aí a fachada do atual UBA, né? Onde era o Cine Regente, né? E inaugurou ali no final dos anos 60. E aí agora a gente está aqui onde é a atual Universal, desde que fechou, que ambos os cinemas passaram a exibir filmes eróticos. Inclusive o Cine Regente teve apresentações eróticas, mesmo de striptease em algumas sessões. A famosa banheira do Gugu, eu lembro que tinha, assim. Não cheguei aí, mas soube de histórias. Mas eu acho que desde que fechou como cinema, já se tornou uma Universal. E é isso, né? A Rua Regente teve 3 cinemas. Né? 3 cinemas, rapaziada. Bom, gente, esse daqui, ó,
era o antigo Cine Windsor, que foi inaugurado em 1964 e tinham 1.800 lugares lá na frente. O espaço parece pequeno, mas pelo visto lá dentro é gigante. Você pode falar mais porque você frequentou, né? Isso já era da minha geração, né? Inclusive eu lembro que assisti alguns filmes aí, entre eles o Máscara. Eu lembro de algumas sessões de cinema aí. É um dos mais frequentados do centro, quando na geração dos anos 80, começo dos 90, ali, antes de ir para os shoppings, né? Sim. Eu lembro que aqui é um dos principais. Lembro que depois virou sessões exclusivas, né? De cinema erótico, sim, né? Depois virou mais um, né? Que depois virou igreja. E por fim, agora foi lacrado, né? Pelo que a gente viu ali, o prédio está lacrado novamente. Mais uma história da cultura aí lacrada, né? Nenhuma placa de lembrança, nem nada. Tantas pessoas, tantas famílias se divertiram aqui, né? Exato. E eu lembro, tinha o pipoqueiro ainda, a catraca que girava. É uma memória bem vívida daqui do Jequitibá para mim. Então, assim, ver o estado que está hoje, do lado do Palácio da Justiça, né? Aqui do lado a gente tem a Banca do Alemão, famosa, sim, também na cidade. Inclusive foi inaugurada antes do cinema, né? É uma área bem tradicional da cidade, mas aí abandonado, né? No fim das contas, pelo menos hoje dá para ver a marquise do cinema ali, né? Mas é muito triste e, putz, a gente vê no final das contas, esse abandono que tá o antigo Cine Windsor. Bom, gente, a gente está aqui na última parada desse tour. Aqui era o Cine Paradiso. Em 1983, na verdade, o Cine Paradiso era dentro do Senac, né? Isso. E depois veio para cá, né? Então, a gente está aqui na Galeria Barão Velha, né? Então, aqui é Barão Tapura, antiga Rua da Direita, né? Na época que inauguraram os primeiros cinemas aqui, era a Rua da Direita. E aqui, ela saiu do Senac, veio para cá porque era um ponto fora do Senac, então ia abrigar mais pessoas que passavam pelo centro e tal. Mas aqui, nesse ponto atrás de mim, né? É onde era a BP Vídeo, né? Uma das principais e primeiras videolocadoras do centro da cidade, que daí que ficou pequena aqui para a BP Vídeo, ela mudou aqui para a esquina, então liberou o imóvel aqui, e aí o Paradiso veio para cá e virou o principal ponto, né? De exibição de filmes de cultura, filmes de arte, os cult, né? Movies, inclusive ali tem o espaço onde era colocado os cartazes ali, sim, em cima da minha cabeça ali. E funcionou até 2009, né? Guerreiros aí para a sobrevivência da cultura de cinema de arte, né? Aqui nas ruas, né? No centro da cidade. E assim, primeiro, Regi, eu quero agradecer demais aí esse tour que a gente fez pelo centro para, de novo, como a gente comentou, relembrar, reviver essa memória de Campinas. A gente sabe que tem outros cinemas também, Cambuí tinha, acho que era o Cine Rex, se não me falha a memória. Quem sabe uma segunda parte, né? Se vocês curtirem, comentem aí e tal, se vocês querem de fato uma segunda parte em outros pontos que eram cinemas de rua de Campinas. E é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado. Foi excelente, Regi. Mais uma vez, eu agradeço o convite. Para mim, eu que cresci, né? Nasci em 76, então a partir dos anos 80 eu já frequentava muito esse centro, assisti várias sessões de cinema, como eu já falei aqui nesse vídeo, e também aluguei muito filme aqui na BP Vídeo, então para mim foi uma revisita à minha própria história, e Campinas, como qualquer outra cidade, né, do Brasil, merece ser lembrada, a sua história não pode ser esquecida, precisa ser lembrado. É uma pena, né, muito pouco cuidado com os pontos, né, não é nem a questão de, muitos viraram igreja, ou muitos passaram a exibir filmes eróticos, como a gente falou, mas a degradação do centro da história, a história do centro da cidade, a degradação dos imóveis, tudo muito pouco cuidado, e a história, né, pessoal? Muita gente construiu histórias aqui, né? Não tem nenhuma placa, né? Aqui é mais um lugar que não tem nenhuma placa, não tem nada falando a respeito do antigo cinema de rua, ou enfim, do que era aqui. O Cinema Paradiso, né? Exato, então fica novamente essa dica para, sei lá, se alguém da prefeitura, alguém assim está assistindo, eu acho que vale a pena esse cuidado com a cultura e com a história da cidade de Campinas. Dar nome aos bois, mesmo aos bois do passado, né? Pô, uma plaquinha ali, aqui foi o Cinema Paradiso, enfim, né? Exato. Então, gente, muitíssimo obrigado por você que acompanhou até aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.